Minha alegria é você, menina. Sem teu carinho eu não sei ficar. Sinto saudade do mel do teu beijo. Quanto tempo não lhe vejo. Quero lhe encontrar. Meu pensamento vaga no teu corpo. Meus olhos pedem a tua aparição. De tão intenso amor virou vício e faz rebuliço dentro do meu coração. Boa noite. Toda a filosofia e toda a arte podem ser considerados remédios para a vida. Com essa frase de Nietzsche, filósofo e escritor alemão do século XIX, a gente abre Arsenal e Comércio de hoje, porque recebemos na nossa sala de visita o Célio da Farmácia Biológica, atualmente presidente do CDL, um empreendedor nato, não é, Célio? Célio, boa noite. As câmeras ficam para você agora, para o seu boa noite, sua breve apresentação aí para o público nosso. Boa noite, é um prazer estar aqui, Risato, no programa Arsenal e Comércio e começar com esta frase que fala de arte, de filosofia dentro do meu negócio e da minha proposta de vida é começar com um grande estilo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer compartilhar um pouco da história, da experiência, dos desafios e tornar não só o programa, mas a dinâmica da vida, né? Porque a gente vive muito das trocas, dos aprendizados e sempre que nós nos abrimos a esses aprendizados, a gente cresce, a gente evolui. E eu sou um cara absolutamente crente de que todos estamos aqui para evoluir. Então, vamos evoluir muito hoje, vamos aprender muito aqui, com certeza. Compartilhar. Essa nossa sala de visitas aqui tem sido assim, desde o início do nosso programa, uma grande troca de experiências, tanto entre nós aqui, nós temos aprendido, eu particularmente tenho aprendido muita coisa com cada um dos nossos convidados, mas todo o público que nos acompanha também tem tido essa oportunidade. E aí quando a gente consegue trazer, né, convidados do quilate que nós temos trazido, com o conhecimento, com a experiência, só fica melhor. Principalmente neste momento em que nós estamos até o dia 8 de abril, celebrando em conjunto com todos os 302 anos de Cuiabá. Então temos feito questão a cada quinta-feira de trazer uma personalidade que tem alguma história ligada à vida, a esse momento todo de Cuiabá. Você, apesar de ser lá de Califórnia, do Paraná, né? Uma cidade também muito acolhedora, veio para Cuiabá, tornou-se um grande cuiabano, aprendeu a amar esta cidade e tem construído uma vida muito bonita por aqui, não é, Célio? Com certeza. E o aniversário de Cuiabá, para mim, é marcante duplamente. Porque foi exatamente no dia 8 de abril de 1988 que eu, minha esposa e os presentes de casamento dentro de um Chevette chegamos em Cuiabá. Era um dia chuvoso, me lembro, e assim, a acolhida não poderia ter sido melhor. Desde o primeiro momento aqui, as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver, algumas delas que convivo até hoje, que se tornaram grandes amigos, estão aí conosco, somando, partilhando dia a dia, né, dessa experiência calorosa de viver na nossa Cuiabrasa, né, como estamos sendo conhecidos aí mundo afora. E tive a oportunidade já de trazer a Cuiabá amigos de faculdade. Celebramos aqui em 2017 um aniversário de formatura da turma e juntamos pessoas de diversos cantos do país, inclusive de outros países da Europa. Veio um casal da Áustria e assim, ficaram encantados com Cuiabá e com o entorno, né, com todas as belezas e potencialidades que a nossa região tem. Eu falo muito para as pessoas quando estou fora daqui, tanto fora do país quanto em outros estados, vocês precisam conhecer Cuiabá, muito além daquele mapinha que aparece todo dia na televisão, mostrando que aqui é a cidade mais quente do país, né? Mas precisam conhecer que esse calor, ele se revela nas relações, na comida, na cultura, enfim, no dinamismo da cidade, né? A cidade é quente mesmo.
Perfeito, Célio. A gente vai só para um intervalinho e volta em seguida para continuar essa conversa. A gente fica agora com o músico que nos acompanha. Hoje é Lute Peixoto. Eu não sei o meu fim nem meu destino. Eu sei que vou por aí, pelos caminhos. Um cavaleiro audaz, aventureiro demais, um garimpeiro de sóis e céus azuis. Quem me ensinou a dançar, quem me ensinou a gingar, foi Mama África. Sabe quem me enfeitiçou e fez eu ser quem eu sou, foi Mama África. Quem me ensinou a temperar, quem me ensinou a cozinhar, foi Mama África. Voltamos com Arsenal e Comércio, hoje entrevistando na nossa sala de visitas Célio Fernandes, entre outras situações, um grande empreendedor da cidade, empresário e dono da farmácia biológica, algo que há muitos anos já está marcado na vida dos cuiabanos, né? A gente falava no início do programa, Célio, e aí eu sou obrigado a voltar um pouquinho lá. Falávamos desse calor de Cuiabá, da receptividade dos chegantes, né? Quando vêm para cá, são recebidos de peito aberto por todos os cuiabanos e por aqueles que já se tornam cuiabanos, que chegaram antes também, né? Isso tem sido marcante em todas as entrevistas desse programa. Todas as vezes que a gente traz alguém para essa conversa e essa pessoa não é natural de Cuiabá, ele conta exatamente isso que você está contando. Alguns vieram bem antes, outros estão chegando há pouco tempo, mas todos falam exatamente isso. Você chega em Cuiabá e parece que você entrou na sala da sua casa, já que todos te conhecem, os vizinhos já vêm perguntar, oferecer alguma coisa, se precisa ou não precisa. Isso faz a diferença para quem chega de fora para fazer a vida aqui, né? A gente olha com um carinho diferente já e com uma expectativa de fazer mais por essa cidade. É verdade, não? Isso é uma verdade. Eu acredito que não é uma verdade para todos, né? Porque as pessoas criam expectativas que às vezes são frustradas, mas eu sou uma testemunha de que o que aconteceu em Cuiabá com a minha chegada, junto com minha esposa, foi algo maravilhoso, né? É a acolhida desde o primeiro momento e veja que nós chegamos aqui, ficamos acampados durante uma semana numa casa que um tio tinha se mudado daqui, tinha deixado a casa vazia, não estava nem com a luz ligada lá e nós ficamos lá nesse período, mas já com uma cabeça muito orientada, um foco muito definido para aquilo que nós queríamos. Nós viemos para Cuiabá já certos de montarmos uma farmácia com manipulação, que faria um trabalho voltado com a área médica para produzir formulações personalizadas para as pessoas. Então, assim, foi muito rápido encontrar um local para ficar, encontrar um espaço para começar o negócio. E em todos os locais onde eu me apresentava e chegava e dizia da proposta, né, especialmente para o meio médico, nós fomos extremamente bem acolhidos. Então eu trazia algo que era novo, algo que era uma solução, representava uma solução, porque eu já trouxe de Curitiba e de São Paulo alguma experiência anterior, né? É bom lembrar, assim, eu comecei a trabalhar em farmácia em 1976, então eu fiquei durante 7 anos trabalhando em farmácia, era uma farmácia inicialmente de manipulação, depois acabou se tornando uma drogaria. E quando em 82 eu decidi que iria fazer uma faculdade, fui para Curitiba, fazer a faculdade de farmácia e de Curitiba
vim para Cuiabá. Uma passagem rápida por São Paulo, que o tio da minha esposa tinha uma das maiores farmácias de manipulação na época em São Paulo, a Drogaderma. Nós passamos por lá e esse tio deu uma grande ajuda também para que viéssemos para cá, e todo o estoque inicial da empresa foi montado a partir dessa contribuição dele. E, enfim, nós não tínhamos recursos, né? Fomos buscar um dinheiro emprestado com o pai dela, com os meus pais e tal, enfim, começamos o negócio no final do primeiro ano. Aliás, antes de abrir a farmácia, enquanto a gente estava trabalhando, eu já tinha receitas de médicos que estavam dizendo, olha, eu quero que você faça a fórmula. Eu não tinha nem recebido matérias-primas ainda, mas já tinha um volume de fórmulas ali. Então foi, desde o começo, muito rápido. No final do primeiro ano, nós já havíamos quitado todas as despesas, e dali em diante foi um crescimento contínuo, né? A farmácia aqui começou apenas com o casal, hoje gera mais de 130 empregos, tem 3 lojas, contribui significativamente com o aspecto social da cidade, na geração de empregos, no fornecimento de medicamentos para todas as especialidades, muitas novidades que são vindas, né, rotineiramente. Na semana passada ainda promovemos um encontro virtual com médicos, nutricionistas aqui para trazer um novo lançamento de insumo muito interessante, teve uma ótima receptividade. Então isso aconteceu durante o tempo todo. A nossa história ela sempre foi pautada assim, por muito trabalho, muita paixão por aquilo que nós fazemos, né? Eu falo que se não tiver prazer em fazer o que se faz, você acaba cansando, vai desistindo. Mas quando você é apaixonado, assim como o músico, né? O músico ele vive e se mantém vivo na música porque é apaixonado, né? E cria e vive dessa criação. Então, no nosso caso também. E a missão da empresa, que nós construímos lá no início, ela até hoje se mantém viva, apesar de tantas consultorias, de tantos trabalhos que foram realizados, né? Mas nós voltamos sempre naquela essência. A missão da empresa é promover saúde e beleza à luz da ciência e da arte. Sabe, é filosófico, é bonito, né? E é vivo. Eu falo que hoje o meu papel dentro da empresa eu sou o guardião da cultura da empresa, né? Que se traduz na visão, em missão e valores, os valores principalmente, da empresa, o jeito que se faz. E aí, contagiar as pessoas com essa paixão é um desafio. Claro. Mas a cada dia, cada pessoa que entra lá, fala, olha, nós temos um propósito aqui pelo qual nós vamos trabalhar juntos, eu e você. Está começando agora, você nem sabe o que vai fazer, mas esse é o propósito, é por aqui que a gente vai seguir. É para realizar isso que nós estamos aqui. Então as pessoas vão se sentindo parte desse propósito. Isso eu falo que dá sentido para que a pessoa acorde de manhã e diga, poxa, eu gosto do que eu faço e eu vou lá com prazer. Né? Vou lá com prazer, eu vou contribuir com a saúde de pessoas que eu não preciso nem conhecer, nem saber quem são, mas eu sei que estou realizando um papel que é muito nobre, né? Um papel existencial muito nobre. Então as pessoas, quando se revestem disso, o trabalho se torna muito mais prazeroso, muito mais significativo, né? É como está aqui no seu programa, né? Eu vejo que tem muita paixão, tem muito gosto pelo que se faz, né? Não, mas esse é o grande segredo, eu acho, da vida de todos, né? Eu, particularmente, eu repito isso, e todos que me conhecem já ouviram essa frase, né? Se algum dia eu precisar levantar de manhã e reclamar porque eu preciso ir trabalhar, está na hora de eu repensar a vida. O trabalho é prazer, ele tem que ser prazeroso. Se a gente não conseguir encontrar prazer naquilo que a gente está fazendo, é porque nós não vamos fazer bem feito, né? E aí é esse olhar, principalmente de alguém que vê as coisas que está fazendo como uma grande família trabalhando, né? Você conseguiu trazer isso porque a gente fala muito o Célio da biológica, ou a farmácia do Célio, ou não sei o que o Célio,
mas na verdade o Célio são duas pessoas, né? Exatamente. A gente tem sempre uma grande companheira por trás para nos levar à frente, né? Com certeza, com certeza. A Márcia, né, que é minha esposa, farmacêutica também, desde o primeiro momento em que começamos a namorar ainda na faculdade, desde o primeiro momento em que decidimos vir para cá, assim, o apoio total, a parceria total, o empenho, né? Nós estávamos há 6 meses em Cuiabá quando ela engravidou do meu primeiro filho, o Tiago. Hoje o Tiago trabalha na empresa conosco, é um administrador. Quando ela estava amamentando o Tiago, ela engravidou do Lucas, né? E o Lucas também hoje é formado em marketing e trabalha na empresa. E ambos trabalham lá não porque nós tenhamos condicionado, orientado eles nesse sentido, mas que eles entenderam que era um ambiente adequado, bom e que ali eles se realizam, né? Eles acabavam, ao longo do tempo, eles sempre chamavam a biológica de essa é minha irmã mais velha. Irmã mais velha, por esse sentido familiar, né? Eu acho que as empresas que conseguem manter o ambiente de trabalho com muito profissionalismo, mas ao mesmo tempo também com muito acolhimento, com muito respeito, com muito entendimento, não só dos desafios, de dificuldades de cada um, mas principalmente das potencialidades. Eu falo que eu sou um crente absoluto, eu acredito na potencialidade de cada ser humano. E por mais que a pessoa diga ou ela entenda que tem dificuldade para realizar alguma coisa, eu consigo mostrar para ela que onde é que ela se realiza e a capacidade de fazer está inerente a uma força de vontade, a uma fé inabalável no seu potencial, né, na sua capacidade de fazer a transformação. Nós temos que perder muito uma síndrome de vira-lata, né? Que parece que o brasileiro não tem condições, não tem capacidade. Eu não sei mesmo fazer, eu não consigo, eu não posso, tudo difícil. E aqui em Cuiabá, uma coisa que eu me lembro de ouvir muitas pessoas que vinham de fora e falavam assim, o cuiabano não gosta de trabalhar. Tá? Olha, o cuiabano tem uma característica diferente, mas ele é trabalhador tanto quanto o paranaense, o gaúcho, o nordestino. Tá? Agora, cada um dentro das suas particularidades, com respeito à sua cultura, sua forma de pensar, até mesmo o linguajar, né? Sim, que é completamente distinto. E a gente que vem de fora, né, num primeiro momento até, sente bastante esse choque cultural, só que eu acho que o mais importante é as pessoas aprenderem a responder de acordo com o que estão vendo. Né, respeitar muito essa cultura que já está colocada. Num dos programas dessa minissérie que celebra o aniversário de Cuiabá e que vem toda quinta-feira antes do nosso programa, o professor Fernando Tadeu, um historiador, fala bem sobre isso, né, porque ele diz que Cuiabá é uma terra que foi formada pelos índios que já estavam aqui e depois ela foi sendo moldada pelos chegantes que vinham conforme as levas foram trazendo e foram vindo e foram se adaptando. Mas essa cultura, desde o início, ela precisa ser respeitada. Sim, né? Sim. Então, não é que alguém goste ou não goste de fazer ou deixar de fazer coisas aqui, não. É que o jeito de fazer talvez tenha mais carinho, tenha um olhar diferente. E se a gente não aprende a respeitar esse tipo de coisa, nós não vamos nunca ser humanos nessa cidade, né? Exatamente. E você falou uma coisa muito verdadeira, porque esse jeito de fazer é muito diferente. Eu me lembro bem assim do primeiro marceneiro que eu contratei para fazer uns móveis. E quando eu fui lá para ver como é que estavam os móveis, quer dizer, ele me recebeu com uma peixada. Era uma peixada. E conversa. Os móveis não tiveram aquele primor que eu imaginava. Mas a simpatia daquele cidadão, sabe, o carinho que ele usou para fazer aquilo, fazia com que você também relevasse alguns pequenos defeitos, né, ou um pouco de atraso no serviço. Então, esse jeito a gente foi aprendendo desde o início e sabendo que, assim, lidar com isso, aprender a lidar com isso
é respeitar o chão onde você está pisando, né? Para você estabelecer raízes, onde quer que você esteja, você precisa se integrar com a natureza do local. Aí sim, a terra te aceita também e você é bem-vindo e você cresce. Claro, é fundamental isso, né? Nós vamos de novo para um intervalo, enquanto nos abrilhanta a noite, o Lute com a sua música. O que aflige mais meu pensamento é não saber de ti nesse momento. O teu silêncio fere os meus ouvidos. Estou sem meu chão a ver navios. Se fecho os olhos vejo a gente lado a lado, dois corpos inundados de desejo. A vida nos sorrindo, como o sol se abrindo, e nós nos dando com amor sem medo. Nem sempre rio de contentamento, às vezes choro de agonia. Quando me excedo, reflito, pondero. Acredito no poder da alegria, acredito no poder da alegria. Eu digo não, não, não pra solidão, não, não, não. Eu digo não, não, não pra solidão, não, não, não. Arsenal e Comércio de volta. Agora, do lado de cá da nossa sala, eu vou conversar um pouquinho com o Lute, que é o nosso músico de hoje. A música parece que foi feita de propósito para essa conversa de hoje, né? Vivemos de alegria, o ser humano precisa de alegria. Conta pra gente como é ser músico autoral e poder colocar esse sentimento nas suas músicas. O ser compositor, eu acho maravilhoso, porque é uma maneira de me mostrar, para o mundo que a música vale a pena, a música de qualidade sempre vale a pena. E você poder levar isso às pessoas, a música não apenas como entretenimento, mas uma música com o poder de levar informação, é maravilhoso. Fantástico. A gente ouve, né, e é importante entender o ponto de vista do artista, né? Saber por que ele faz isso e como é feito, o esforço de se fazer, né? Você vem lá do Tocantins e acaba se tornando também, como a gente falava agora há pouco, é mais um chegante que vem para cá, incorpora-se a essa cidade fantástica, a esse calor todo do povo cuiabano, começa a entender essa cultura e fazer parte dessa cultura também, porque o que você faz é a cultura, e é cultura, um pouco de cultura cuiabana também. Sim. Inclusive, quando eu cheguei em Mato Grosso, em 2001, começo de 2002, eu vinha participando de festivais de músicas aqui no Mato Grosso, no Goiás, no Tocantins. E quando eu cheguei em Mato Grosso, eu encontrei o lugar para compor minha música. Assim que eu sou muito regional, sou muito do interior. Então, o Cuiabá, ele tem tudo isso. Apesar de ser uma cidade grande, ela tem tudo também do interiorano, né? Então, isso aí para mim foi maravilhoso, assim. Fantástico. Fala para a gente agora, para não perder a oportunidade, né? Eu não posso deixar passar. Conta um pouquinho desse seu projeto pela Lei Aldir Blanc agora. Como é que está isso aí? Eu estou com um projeto que chama-se Miscigenação, é sobre cultura negra, né? Informação nas escolas, né? Então, eu tenho uma música chamada Povo Negro, foi a primeira que eu fiz, há uns 12 anos atrás. Aí estou pegando gosto por isso, essa coisa de querer saber a minha origem, sabe, de onde viemos, para onde vamos. O artista tem essa inquietação, o compositor, né? É uma pergunta que precisa sempre ser respondida. E a gente é porta-voz, de alguma forma, das pessoas, né? Então, eu passei a compor esse tipo de trabalho. E tem sido super bem aceito na escola que nós tivemos. Foi uma emoção assim, total dos professores e dos alunos que participaram da live. Foi maravilhoso. Que bacana. A gente vai continuar com você agora, com mais um pouco da sua música, enquanto eu vou para o lado de lá da sala. Tá? Essa aqui é Retirante. Um dia que parei para pernoitar,
O plano era partir bem de manhã. Me embriaguei com o brilho do luar e com os beijos doces de hortelã. Fui me envolvendo flor a flor, com coisas boas que nunca tem fim. Me acostumei com esse calor e fui ficando por aqui. O meu coração navegador ancorou pra nunca mais partir. É mais ou menos isso, né, Que Célio? beleza de poesia. Isso deve ter sido feito para Cuiabá, né? É mais ou menos isso. A gente foi se acostumando com o calor daqui e ancoramos meio que para sempre em Cuiabá, graças a essa receptividade fantástica, né, da população, desse povo que sabe bem como agradar, como fazer as coisas. Vamos voltar para a nossa conversa. Você é extremamente ligado à inovação, à tecnologia, acompanha processos tecnológicos, né? Porque num primeiro momento, quando a gente fala uma farmácia de manipulação, parece uma coisa tão antiga, tão do passado, mas a quantidade de tecnologia, de novidade que existe lá dentro, né, é muito grande. Tá? Com certeza. Há um tempo atrás, você foi responsável por um artigo publicado aí que falava da dependência digital, também com esse olhar para a tecnologia e tudo mais. Mas o que mais chama a atenção é nas ações de vocês. Vocês são muito focados em tecnologia, em inovação e em sustentabilidade. Nós já vamos para, acho que 6 anos, pelo menos, que você tem uma usina solar, né, sustentando um dos seus empreendimentos, uma das suas lojas. Como é tudo isso? Como foi a ideia de se fazer esse tipo de coisa? Eu acho que a raiz, a essência de tudo, ela está numa outra crença, né, que é a da criatividade. Nosso negócio ele é pautado na criatividade, né? Tanto que na própria missão a gente fala que é a luz da ciência e da arte. Tá? Nós fazemos com as mãos e nesse fazer com as mãos ele tem uma coisa que é extremamente arcaica, né? Rudimentar até eu diria, mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, do conhecimento, isso cada vez mais foi se tornando algo inovador, ou que vai possibilitando inovação. No segmento magistral tem muita inovação acontecendo o tempo todo. E todas essas inovações elas estão voltadas para o contexto da personalização, que é uma tendência que cada vez mais ela se mostra assim de forma absoluta, irredutível. Hoje até carro tem sido personalizado. É uma coisa que no passado a indústria automobilística era uma coisa de massa, né? Então imagina que a personalização é uma grande tendência. E aí entra um contexto que se junta a criatividade e junta a necessidade de ganhar escala, porque os nossos negócios eles são dependentes de pessoas, né? E para que a gente consiga ganhar uma escala, consiga ganhar produtividade, a gente precisa de tecnologia também. A gente precisa de maquinários, a gente precisa de sistemas que permitam isso. Então, ao longo do tempo, nós sempre buscamos pessoas que conhecessem, empresas que tivessem algo a nos oferecer, e parece que quando você está muito ligado nisso, as coisas elas surgem sempre com uma oportunidade, né? E veja que aí chegamos em 2012, eu estava montando um projeto para fazer uma sede da Biológica. E aí a primeira coisa que nós fizemos foi buscar o Sebrae para que o nosso projeto ele tivesse um diferencial de eficiência energética. E começar a conversar com eficiência energética, logo descobrimos que em 2012 havia uma normativa que tornava possível a geração de energia solar. Tá? Você vê que no ano de 2000, quando nós fizemos uma loja, eu tentei instalar uma usina solar e não foi possível, porque o concessionário da Energisa
da energia aqui na época, disse, olha, você não pode gerar energia, né? Isso é exclusividade nossa. Então, em 2012 isso foi possível, nós fomos atrás, o conhecimento era muito pequeno ainda, foi difícil de buscar o conhecimento. Eu acabei me aproximando de uma pessoa em Brasília, fui conhecer a Embaixada da Itália em Brasília, uma outra residência que ele havia feito. Era um italiano que já tinha mais de 2.000 usinas na Itália, na Europa. Então, por sorte, só que aí condicionei a vinda dele para cá a uma parceria com um escritório de engenharia local, porque eu falei, eu não sei que tipo de dependência que eu vou ter desse italiano, esse cara amanhã depois some daqui, como é que eu fico? E foi assim que nasceu a primeira usina solar de uma empresa em Mato Grosso. A Semat, na Energisa, né, ainda sequer sabia como lidar com isso. Foi bastante trabalhoso no início, mas como havia muita competência por trás, o trabalho foi possível. E foi extremamente bem elaborado, bem executado, e o projeto ele foi um case de sucesso. Então, nós, desde o início, não só entusiastas pelo tema da sustentabilidade, mas também pela inovação que a edificação, que no ano de 2015 ganhou um prêmio nacional de destaque em eficiência energética, ela reduz em 37% o consumo, a edificação reduz o consumo de energia em 37%. Só pelo modelo, pela qualidade da arquitetura dela. Aí você tem uma geração solar, quer dizer, isso acabou deu muita visibilidade para a empresa. Nós fomos matéria jornalística em vários jornais nacionais, porque a energia solar estava começando. Na época que nós fizemos aqui, haviam 60 usinas no país. Foi a primeira aqui no estado, e a gente carrega esse título, se foi a primeira farmácia do país a produzir medicamento com energia solar. Uma coisa leva a outra, pouco tempo depois fomos apresentados para a Forest Friend, que é um grande parceiro, de um estudo uma metodologia baseada nos protocolos da ONU, nos grandes tratados internacionais de sustentabilidade, que faz com que você compense toda a geração de gases de efeito estufa através da aquisição de créditos de floresta. Ou seja, você paga para manter a floresta em pé, paga para a empresa, mas paga, acima de tudo, para o fazendeiro que mantém essa floresta em pé, e isso gera um crédito que você coloca através de um selinho no produto. O consumidor, quando pega aquilo e lê aquele QR Code que tem ali no frasco, ele identifica que aquele produto não tem uma pegada de carbono. Consequentemente, ele entende que aquilo fortalece o seu consumo consciente, que é outra tendência. Tá? Então, nós entramos nessa pegada, também foi a primeira farmácia do estado, a primeira do país a compensar, a zerar as emissões de gases de efeito estufa. Essa imagem aí nos catapultou assim, para uma visão a nível nacional de ser a farmácia. No Mato Grosso tem a farmácia mais sustentável do país. Esse título nós ostentamos até hoje, mantemos essas parcerias, acreditamos que a sustentabilidade é um elemento que precisa estar vivo, não só nas empresas, assim, mas nas discussões da sociedade de uma forma geral. Mesmo nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, essa temática de como é que eu devo cuidar de mim, porque a sustentabilidade hoje está voltada assim, para o próprio organismo. Eu falo que o vírus ele se multiplica muito em função do ambiente, um ambiente favorável. A gente sabe que as pessoas que têm comorbidades são mais suscetíveis ao vírus. Então, a sustentabilidade num contexto individual para ir expandindo para toda a sociedade. E sustentabilidade casa com inovação. Então, tudo aquilo que a gente pensa no contexto de sustentabilidade acaba trazendo uma oportunidade de inovação. E isso vem uma coisa atrás da outra puxando, né? Recentemente você já teve a oportunidade de conhecer a última novidade que a Biológica lançou, né? E nós vamos falar sobre isso em seguida, tá? A gente vai para mais um intervalozinho, enquanto o Lute canta pra gente.
Com ela eu danço na chuva, com ela eu enfrento o mar. Sou capaz de uma loucura, se um dia ela me deixar. Eu sou a mão e ela é a luva, a gente se dá super bem. Nosso amor é indizível, sagrado igual Jerusalém. Sou daqui desde sempre, conheço riso e pranto, os estorvos dessa terra que lavro, preparo e planto. Me criei tangendo gado, eu abri muitas porteiras. Arsenal e Comércio de volta para todos nós. Vamos continuar aquela conversa gostosa aqui com o Célio. A gente falava antes do intervalo sobre mais uma novidade, né, mais uma inovação dentro das suas empresas. E aí eu vou me permitir uma pequena brincadeira, que a gente já comentou antes. Quando eu vi aquilo, primeiro que realmente é fantástico, né, do ponto de vista técnico, porque inovação é isso. É pegar o que já existe e torná-lo melhor, mais útil para o momento adequado. Mas eu ainda brinquei em casa com a minha esposa, eu digo, poxa vida, estou relembrando as antigas caixas postais que a gente tinha no correio. Conta para nós essa inovação, para que todo mundo também entenda isso e perceba o quanto é ser criativo que faz diferença no negócio. E o quanto que o próprio ambiente, às vezes, força e leva à geração da inovação, né? Só um parênteses, que tem tanta gente que no meio da crise começa a reclamar e fica preso na reclamação. E outros que aproveitam para fazer inovação. A gente percebeu que o consumidor mudou muito. Nós tínhamos um volume de pessoas presenciais nas lojas muito maior. E as pessoas iam fazer as encomendas dos produtos manipulados e depois iam buscar os produtos manipulados. Nós tínhamos também as entregas domiciliares. Com o contexto da pandemia, o acesso à empresa através dos canais digitais, ele cresceu muito. E a solicitação para que esses produtos fossem entregues em domicílio também cresceram muito. E paralelo a isso, com a necessidade de cuidados pessoais, nosso público, nós temos um público-alvo muito grande de idosos que dentro da pandemia estão ali reclusos, né, ou com poucas pessoas, com poucos contatos. Então nós tivemos acesso a essa tecnologia dos armários inteligentes. A pessoa faz o pedido na biológica e aí nós direcionamos ela para um desses armários, o pedido é efetuado, ela faz o pagamento, recebe no celular um código e a informação, ela recebe uma mensagem, falou, olha, o seu produto já está disponível no armário do shopping, digamos, no Três Américas, ou no Shopping Goiabeiras, ou no Shopping Várzea Grande, esses três atualmente. Recebeu aquilo, ela vai até lá o shopping, ou pede para alguém, passa aquele código para alguém, a pessoa vai lá, digita o código numa telinha, semelhante a um celular, abre uma porta automaticamente, a pessoa pega o seu produto, fecha a porta e vai para casa, sem contato nenhum com ninguém, com as orientações relacionadas ao produto e todo o acesso à equipe farmacêutica para tirar qualquer dúvida. Então isso aí está acontecendo, nós começamos a trabalhar agora no mês de janeiro e é uma novidade que assim, chamou muita atenção, porque foram os primeiros armários colocados aqui na cidade, abertos ao público, né, para que essa interface aconteça com mais frequência e a gente pensa em expandir. Porque tem condições de ter utilização. Outro dia o prefeito de Chapada, até que é meu cliente, ele chegou e falou, rapaz, você tem que mandar um armário desse lá para Chapada, viu? Vai facilitar a nossa vida. Nós estamos pensando nisso, tá? Então, é uma coisa que toda a tecnologia, ela vem, e a inovação vem para facilitar a vida, para resolver um problema.
Então, o adicional do armário inteligente ainda é o seguinte, que o cliente, quando ele recebe na casa dele, ele paga pelo valor do serviço. No armário ele não paga nada, né? Se ele precisar ir ao shopping para fazer alguma coisa, se quiser ir fora do horário... Ele aproveita o deslocamento dele para fazer essa retirada. Se quiser ir fora do horário, enfim. É isso que a gente está utilizando e está sendo muito bem aceito. É o que a gente sempre tem dito, né? As dificuldades são a grande mola impulsionadora da criatividade e das soluções melhores. E vocês fizeram algo que é simples depois que está feito. Mas para você poder equacionar... Né? Exato, é uma caixa postal daquela que a gente alugava antigamente, naquele corredorzão dos Correios, né, e tal, ia lá buscar a correspondência com a chavezinha. Gente, depois que está feito é muito simples, né? Mas colocar isso em prática, achar a forma de equacionar e resolver um grande problema, que era a entrega domiciliar, né, o deslocamento das pessoas e tudo mais, que é o fator de inovação que chama a atenção. Né? Exato. E eu imagino que isso vai se expandir muito, porque essas grandes plataformas de e-commerce, elas podem facilitar muito a logística se elas entregam tudo dentro de um locker. Né? É muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Vamos mudar um pouquinho o rumo dessa conversa agora. Vamos falar um pouco do Célio, atual presidente da CDL. Você assume a CDL, agora assumiu em janeiro, no meio de um grande contexto diferente de tudo que se imaginou desde o início, de tudo que já vivemos. Né? Falar de uma associação voltada especificamente para o empresário do comércio, para o dirigente lojista, num momento de crise, de pandemia, como a gente está vivendo, deu uma refrescada, voltou de novo, para tudo, volta tudo, mexe, não mexe. Como é esse grande desafio e quais as pretensões, não do Célio, mas da CDL, em como proteger esse empresário hoje, como ajudar o nosso comércio, o nosso dirigente lojista a desenvolver-se? Eu acho que esse ponto é importantíssimo. Primeiro, assim, o ponto, acho que chave, a gente tem um ditado que fala, uma andorinha só não faz verão, né? Isso é para fazer um fortalecimento da questão do associativismo. Sozinho eu posso gritar e eu vou gritar e poucos vão me ouvir. Quando a gente se junta, a CDL tem mais de 7 mil associados, isso cria força. E essa força, bem articulada, bem posicionada, pode fazer mudanças. Recentemente nós tivemos a oportunidade, por conta da ampliação dos casos de pandemia, de novas variantes, e até mesmo da falta de uma sensibilidade de muitas pessoas que acabam se aglomerando e não respeitando as medidas de proteção, a pandemia tem crescido e com o crescimento vem aquele fantasma do lockdown. Lockdown que gera desemprego, que afeta profundamente a economia e que ele é extremamente perverso, principalmente para os pequenos negócios. Então, diante desse cenário, nós começamos a criar alternativas. Como é que nós podemos fazer para evitar chegar nisso? E aí a gente discutiu muito com várias outras entidades, né? A própria Federação do Comércio, Federação das Indústrias, Associação Comercial. Vamos juntar força, vamos criar corpo, vamos ganhar inteligência e articular junto com os poderes constituídos para que a gente encontre maneiras de fazer com que o comerciante que está lá trabalhando, respeitando as medidas de biossegurança, cuidando da sua equipe, cuidando dos seus clientes, ele não seja afetado por isso. Existem situações de aglomeração que fogem ao comando e controle do empresário. Dentro da empresa, o empresário tem condições de funcionar e garantir que não haja dentro da sua empresa um ambiente de propício para a contaminação do vírus. Então nós conseguimos, acho que, sensibilizar o governo do estado em relação a isso. Infelizmente, ainda o setor de bares, restaurantes, eventos foi novamente prejudicado e aí, diga-se de passagem, colocaram no mesmo balaio, né, empresas com perfis muito diferentes. Restaurantes que mantinham um rigoroso cuidado
de separação das mesas, de ventilação, de uso de álcool gel, enfim, de todas essas medidas que a gente já conhece, de restrição da quantidade de pessoas, colocaram no mesmo cenário com bares baladas clandestinas, muitas vezes, né, ambientes que tinham muita aglomeração e que acabavam provocando essa insegurança. Ao colocar isso, restrição nos horários, né, ainda não vi o decreto municipal, mas provavelmente ele vai corrigir um pouco disso, e fica um pedido até para o pessoal do Ministério Público que porventura esteja assistindo, o comerciante, o empresário que está lá no seu negócio, o comerciante que às vezes depende daquilo para a sua família, não é o vilão dessa história. E a CDL está aí para proteger, para ser um guarda-chuva de amparo, de proteção, de defesa intransigente dessas pessoas. A sustentabilidade, que é um tema que a gente já abordou tanto, a sustentabilidade da cidade, da economia, dos próprios rendimentos do servidor público, depende da geração de riqueza. E quem gera riqueza é a economia, é o setor privado. Não há um centavo de geração de riqueza no setor público. Isso é importantíssimo que fique claro. Quem gera riqueza é o setor privado, é o consumidor que vai lá na farmácia, na venda, no bazar, fazer uma compra, girar e gerar o imposto. Gira o comércio, gera emprego e gera imposto. E a CDL está aí para fazer esse lembrete constante e para fazer uma defesa intransigente do mercado, dessa vitalidade da cidade. Nós precisamos enfrentar a pandemia com muita responsabilidade, precisamos ser muito companheiros nesse momento, juntar as forças, ente público e ente privado, no sentido de sobrevivermos, ultrapassarmos essa fase e que chegue logo a vacina. Esse grande desafio, né? É mais ou menos como a gente tem escutado desde o início, desde o ano passado, o nosso presidente da FEComércio, tem colocado com muita propriedade também isso, que ele diz que o comércio sabe cuidar dos seus. As pessoas não se contaminam trabalhando nas lojas. O que acontece é quando saem, se distraem, perde um pouquinho desse controle e aí acontecem os maiores problemas. Nós vamos de novo para o intervalo, enquanto o Lute canta para a gente. Eu fiz esse shot pra você dançar, sair do marasmo em que você está, escapar das garras da solidão. A vida é curta pra gente ficar lamentando perda, se martirizar. Dançar faz bem pro coração. Dance, dance, transpire no salão. Cante, cante, que cantar é bom. Ela tem a força dos metais de Ogum e a delicada tez de Iemanjá. No mel dos olhos que fere a minha fome e roça a minha pele. Se roça a minha pele, dilata meus segredos. Ela tem a força dos metais de Ogum. Voltamos com Arsenal e Comércio, agora no nosso último bloco. A gente não tem como deixar de agradecer e muito a sua presença aqui, Célio. Foi uma conversa extremamente agradável, fantástica, elucidadora a respeito de empreendedorismo, de sustentabilidade. Conhecemos um pouco da sua história, da sua vinda para Cuiabá. Entendemos um pouco mais desse amor por Cuiabá que todos nós que chegamos aqui passamos a ter. E a gente deixa agora com você esses minutos finais para suas considerações e para o seu boa noite para o pessoal que nos assiste e nos acompanha. Fica à vontade, Célio. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Toda vez que tenho uma oportunidade de contar um pouco da história
né? Eu fico muito feliz porque a história faz parte daquilo que a gente acaba deixando como um legado. E eu sempre me pergunto, qual é o legado que eu estou construindo para deixar? E essa pergunta que eu me faço rotineiramente, eu deixo a você, espectador, também faça-se. Qual é o legado que você está deixando para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor, para um país melhor e, por que não dizer, para um planeta melhor? Todos nós temos responsabilidades e começa com o entendimento de que eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu, mas todos nós estamos aqui vivendo experiências diferentes, alguns com mais desafios do que outros, mas quem também sabe um pouco mais, tem mais responsabilidade em compartilhar, em oferecer, em ajudar, tá? Eu me coloco sempre nessa posição. Se eu consigo enxergar um pouco além daquilo que a grande maioria enxerga, eu me coloco numa responsabilidade de fazer com que esta visão ela seja disponibilizada e que ela possa atingir o maior número de pessoas possíveis e que possa promover as transformações para que o mundo que nós queremos, que eu quero, que você queira, ele seja uma realidade, não para mim ou para você, mas para todos nós. Toda a comunidade. Perfeito, Célio. Mais uma vez, muito obrigado. Fica aqui o nosso boa noite e encerramos com Lute Peixoto. O rap, o blues e o soul vem do povo negro. O samba, o reggae, o jazz vem do povo negro. Surgiram nos canaviais, guetos, quilombos, quintais. Com a dança dos orixás, o negro é lindo. Ele é forte, audaz, é swing e molejo. Jongo, maracatu, capoeira e chamego. Ele sabe como ninguém do brilho que ele tem. Com ou sem um vintém, ele vai seguindo. E tem tambor, cachaça e agogô, incenso e afoxé. Na casa de fulô, quem me inspirou foi Oxum Maré. É pra lá que vou e vai quem quiser. Minha preta é filha de Oxum, tem a sua fé no grande Olorum. Ó mãe ou papai Xangô é do cenego. É um tal de lutar e morrer de desejo. Desejo de viver bem, de deixar de ser um ninguém, ser dono de si, enfim, sair do aperreio.